A primeira frase que eu tenho vontade de falar é: bem-vindos à aula sobre determinado ativo, que eu sou apaixonado. Mas esse aqui é a paixão da minha vida de verdade, que é o magnésio. Dificilmente mesmo, um paciente hoje em dia sai do meu consultório sem a prescrição de magnésio. Vocês já vão entender por quê. O magnésio tem diversas ações positivas, tanto no sistema nervoso central, quanto no coração, quanto na pressão, quanto na glicose. Então, assim, ele é um mineral que ajuda em diversos sistemas do nosso organismo. Ele é um mineral barato, é fácil de conseguir, tem pouquíssimos efeitos colaterais. Então, realmente é um suplemento que eu sou absolutamente apaixonado. Mas vamos entender um pouquinho sobre a dinâmica do magnésio, sobre por que suplementar e como suplementar. Então, olha só, você está vendo aí em tela o seguinte: no Brasil, a gente tem uma deficiência generalizada de magnésio, que dosar no sangue não é relevante. O que acontece? O magnésio, ele é um íon, um mineral que fica dentro da célula. 99% do magnésio que está no nosso corpo está dentro das nossas células. Então, quando você tem uma diminuição do magnésio medido no sangue, significa que eu já tenho muito magnésio diminuído, eu tenho muito menos magnésio dentro da célula. A nossa dosagem no sangue ela tem que ser estável. Ela só cai depois que a gente perde muito magnésio intracelular. Portanto, dosar no sangue não significa nada. Claro, se estiver baixo, eu tenho que repor. Mas se estiver normal, não significa que eu não tenho uma deficiência de magnésio. E por que eu posso afirmar que a gente tem deficiência de magnésio? Porque o magnésio ele é um átomo que está presente na molécula da clorofila, que está nas nossas plantas. E as nossas plantas precisam nascer em terrenos que tenham rocha vulcânica, como você vê aí na figura, para terem boas concentrações de magnésio. Lá no Japão, os legumes, as frutas, etc., têm até boa concentração de magnésio. Lá, eles têm muita terra derivada de rocha vulcânica. Aqui no Brasil, não. A gente não tem esse tipo de terreno aqui no Brasil. Então, existe efetivamente uma falta generalizada de magnésio, o que faz com que a maior parte das pessoas se beneficie da reposição desse importante mineral. E quais são as principais funções? Olha, gente, contem comigo quantas funções positivas o magnésio tem. Então, a primeira delas, vasodilatação, dilata as artérias. Isso faz com que a sua pressão arterial melhore. Então, pacientes hipertensos se beneficiam bastante da reposição de magnésio. Além disso, o magnésio ajuda facilitando, melhorando a ação da insulina e, consequentemente, diminuindo a sua glicose, melhorando a glicose naqueles que têm resistência à insulina, naqueles que são diabéticos, né? Então, pessoas que têm problemas com a glicose se beneficiam do uso de magnésio. Além disso, e aí, esse é o principal uso que eu faço para os meus pacientes no consultório, previne e trata vários tipos de arritmias cardíacas. Então, não há nenhuma dúvida que se existe um antiarrítmico natural, esse é o magnésio. Além disso, o magnésio ajuda no metabolismo do cálcio. Quando a gente faz, por exemplo, a reposição de vitamina D, a gente faz com que o cálcio seja absorvido no nosso intestino. Só que esse cálcio, ele tem que ir para o endereço certo, que é o nosso osso. O lugar do cálcio é nos ossos. Não é nas nossas carótidas, entupindo as artérias, nas nossas coronárias, entupindo as veias do coração, não é nos nossos ureteres, né, lá dando cálculo renal, é no osso. Então, para que o cálcio vá para o lugar certo, eu preciso de vitamina K2 e preciso também de magnésio. Então, o magnésio ajuda muito no metabolismo do cálcio. Além disso, né, e uma outra ação importante, a gente começa a entrar aqui na seara dos sintomas relacionados ao sistema nervoso central, melhora o sono e a ansiedade. E também
tem muitos estudos mostrando que o magnésio é muito bom para dor de cabeça. Então, para pessoas que sofrem de enxaqueca ou têm algum distúrbio que seja rico ali em dores de cabeça frequentes, o magnésio acaba aliviando muito. Bom, quem não pode usar magnésio? Existem pouquíssimas contraindicações. Na verdade, existe uma contraindicação, que é quem tem insuficiência renal grave. Quem tem um rim que não funciona, ou seja, não urina, não forma urina, não pode usar magnésio, né? Tirando isso, não tem nenhuma contraindicação. Uma coisa que pode atrapalhar, e a gente vai ver aí em tela, é um efeito colateral. Esse sim é bastante comum. Não é contraindicação, é um efeito colateral, que é a diarreia, né? Então, pessoas que usam magnésio podem ter um pouco de diarreia. O que se faz quando você tem diarreia? Geralmente, diminui a dose. Se não melhorar, aí sim eu suspendo e substituo por outros suplementos, né? Mas diarreia não é muito comum e quando acontece alguma pequena diarreia, que é raro, você trata diminuindo a dose dessa substância. Agora, existe trabalho mostrando o uso de magnésio na COVID? Sim, existe. E eu vou te mostrar aí na tela. É um trabalho que saiu na Nutrition, que é uma revista importante de nutrição, falando sobre a reposição de magnésio, vitamina D e vitamina B12 em pacientes internados com COVID-19. E a conclusão desse artigo foi a seguinte, que a combinação de vitamina D, magnésio e vitamina B12, como você está vendo aí na tela, em pacientes idosos com COVID-19, foi associada a uma redução significativa na proporção de pacientes com deterioração clínica que requerem suporte de oxigênio e ou terapia intensiva. Ou seja, os pacientes que internavam e que usavam magnésio, vitamina D e vitamina B12 tinham uma evolução clínica melhor do que aqueles que não usavam. Agora, a gente vai esperar o cidadão internar para usar magnésio, ainda mais nesse contexto que eu falei de deficiência generalizada? Não, a gente começa a suplementar antes, né? E a gente já tem estudos mostrando que pacientes respondem bem a magnésio, respondem bem quando recebem magnésio no contexto da COVID-19, tá?